Romanos 14, 17 e 18. Creio que para a maioria dos leitores da Bíblia é algo muito conhecido, é um texto muito conhecido. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Queridos, o que Paulo está trabalhando aqui? Se nós observar todo o capítulo 14 e também o 13 já de Romanos, o apóstolo Paulo está trazendo um parâmetro ou trazendo um entendimento para nós do que a lei de Moisés, a lei de Deus, né? A gente acaba dizendo lei de Moisés, a lei de Deus escrita por Moisés, porque eu entendo que a lei ela está lá na cabeça de Adão, na mente de Adão, Moisés só coloca no papel, né? Que a lei de Deus, escrita por Moisés, ela estava sendo mal entendida ali no contexto. E havia uma tendência, porque os extremos em qualquer parte é perigosa. Se eu for um extremista demais pelo zelo, ou extremista demais pelo relapso, é perigoso. Eu preciso estar centrado. A Bíblia diz que o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito, e um deles é essa temperança, essa capacidade de estar centrado, direcionado, focado. E o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo, olha pessoal, o reino de Deus, ele não é somente comida e bebida, ele não é só coisas terrenas e também não é só essa questão do contexto de uma lei sem graça. Paulo estava trabalhando isso. Agora a tendência, meus irmãos, e antes disso eu preciso derrubar alguma coisa aqui, a tendência de quando a gente fala em reino, a tendência é a gente ir para um lado, para alguma coisa geográfica, para alguma coisa física, não é verdade? O reino de Deus, a tendência é nós pensar num céu, numa Jerusalém celestial, quem estuda um pouco, no tamanho da Jerusalém celestial para os arquitetos, né? na base, no fundamento e aquela coisa toda. A tendência é nós ir para o geográfico ou para algo físico. Mas o reino de Deus não é físico. Ele não é geográfico. O reino de Deus é um estado pessoal. É uma condição que o ser humano toma, uma posição que o ser humano toma para estar numa condição de ser reinado, dirigido, orientado, guiado por Deus. Então o reino de Deus, ele transcende, ele é além de um espaço geográfico. O reino de Deus é uma situação em que você pode viver. Quando Jesus ensina a nós a orar, ele diz assim, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, também como no céu. Então Jesus não estava dizendo, venha algo de lá geográfico, toma conta aqui da terra. Não, ele estava falando dos anjos, da organização divina, de toda aquela estrutura divina que acontece no céu de uma forma linda, maravilhosa. De uma forma bem organizada. Cada anjo sabe o seu papel, cada lugar, cada serafim, cada querubim, todo aquele contexto está totalmente organizado e a obediência deles é irrestrita. Eles não param mais para questionar Deus. Uma vez alguns anjos, um terço dos anjos pararam para questionar e se arrependeram, né? E até hoje estão em condição que nunca mais poderão sair de lá, porque tiveram um ato de questionar aquilo que está funcionando, aquilo que está certo, aquilo que está perfeito. Porque nós podemos, e eu creio que nós, como cristãos, podemos questionar aquilo que está imperfeito. Nós não temos que aceitar tudo de goela abaixo daquilo que está imperfeito. Isso é uma religiosidade cega. Agora, questionar o que é perfeito, não tem. E esses anjos resolveram fazer isso. Agora, os outros que ficam, e todo o sistema lá funciona. Se nós olharmos para a natureza, para tudo que Deus criou, funciona dentro da perfeição de Deus. Só deixa de funcionar dentro da perfeição quando o homem resolve de interferir no processo e bagunça a perfeição de Deus.
Então, quando Jesus está dizendo, venha a nós o teu reino, ele está dizendo, ei, tome uma posição de que você vai estar perante Deus assim como os anjos estão perante Deus. Numa obediência irrestrita por causa da sua perfeição. E aí, Paulo então está trabalhando com nós aqui, ele está dizendo que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. E ele traz 3 pontos que eu acho maravilhoso. Ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? O que é justiça? Irmãos, nesse contexto bíblico, Paulo está falando da condição de justo perante o pecado, perante o erro, perante tudo aquilo que fazemos, da condição nossa de justos perante Deus. Pode alguém chegar perante Deus e dizer assim, Deus, eu quero entrar no teu reino porque eu sou bom. Um moço chegou, né? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim, tu obedece os mandamentos? Sim, obedeço todos. Tenho obedecido desde a minha infância. Tenho levado a sério esse negócio. E aí Jesus não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa de algo mais. Você precisa de algo interno. O externo tu está fazendo. Precisa de algo interno. Precisa de um posicionamento. Agora, então não tem como eu e você chegar perante Deus sem que houvéssemos ser justificados. Então o reino de Deus, em primeira instância, para que eu e você adentre ao reino de Deus, para que eu e você experimente o reinar de Deus, é necessário que nós estejamos justificados. E o que é estar justificado? Estar justificado é estar numa condição de estar quites da dívida. Quando, por exemplo, se alguém for preso por pegar 10 anos de prisão por algum problema na justiça, e aí ele passa os 10 anos na cadeia, dificilmente vai passar 10, né, por causa da regressão de pena, mas, por exemplo, que ele pegou 10 anos e ele passa 10 anos preso. E aí, quando chegar no último dia que ele ganhou a sua liberdade, ele ganha o seu salvo-conduto, ele ganha a sua autorização para sair fora da prisão, e ele não deve mais nada daquele crime. Ele pagou a pena. Ele pode cometer outro crime e voltar à cadeia, mas por causa daquele crime está quites. A lei está dizendo assim, olha, cumpriu a pena. Está justificado. Agora eu e você temos um crime, temos algo que Paulo diz assim, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo está dizendo assim que não tem condições humanas de ninguém se justificar perante Deus. Então está todo mundo condenado. Agora, quando eu estou nessa situação de condenado, Deus, pela sua misericórdia, o que é misericórdia? É concordar com a miséria de alguém. Concordância, miséria. Concordar com a miséria. O que é a miséria? A falta que alguém tem de algo. Então eu e você temos uma falta. Falta o quê? Falta justiça sobre nós. Não temos condições. Somos miseráveis na presença de Deus por causa do pecado. Aí o que acontece? Vem um tal de Jesus e se doa por nós. E vai até a cruz. A morte que estava condenada para nós, que era que nós que teríamos que passar a pena, a sentença, a cadeia, a prisão, ele assume tudo. E ele levou sobre si, diz Isaías, as nossas dores, os nossos pecados, todo, ele leva sobre si. Ele vai até a cruz, e aí ele derrama o seu sangue para perdoar os meus e os teus pecados. E aí quando o Papai do céu olha lá de cima e ele enxerga o Amós, ele enxerga um Amós pecador. Ele enxerga um Amós com dívida. Ele enxerga um Amós impossível de chegar a ele porque não está justo. Mas sobre o Amós ele enxerga, um dia o Amós tomou uma decisão e invocou o sacrifício de Cristo sobre a sua vida. E há o sangue de Jesus derramado sobre o Amós. E ele diz assim, o Amós não merece, mas o meu filho morreu por ele. Está justo, está pago. Então o reino de Deus, a porta de entrada do reino de Deus é a justiça.
Paulo está dizendo isso, é justiça. Então, primeiro passo para que eu consiga atrair, ou aceitar, ou viver no reino de Deus, eu tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu entendo que o teu sacrifício na cruz foi terrível, mas foi para suprir a necessidade que eu tinha, a dívida que eu tinha. Eu aceito Jesus como Salvador, e eu tenho Ele na minha vida, e Ele estará justificando. Irmão, e aí quando Jesus justifica, quando você se posiciona dessa forma, meu querido, é imediato. Você não precisa fazer mais nenhuma ação, porque toda ação nossa não vai trazer resultado para perdão dos pecados. Nada. Aquele momento nós somos justificados, recebemos o perdão dos nossos pecados. E estamos perante Deus em justiça, em condições de olhar para o olho dele e não ter vergonha dos nossos pecados, porque já foram perdoados. Satanás, o nosso enganador, a palavra Satanás quer dizer acusador, ele vai tentar entrar lá na tua mente e dizer assim: você aceitou Jesus, mas você continua tendo deslizes, então você não é justo. Não, você está justificado. Satanás vai chegar e dizer assim: olha, fulaninho, mas o teu passado foi muito terrível. E nós, quando Jesus nos justifica, ele não apaga o nosso passado. Quando Jesus nos justifica, ele não resolve o problema que nós semeamos no passado. Nós começamos a colher igual. Aquilo que erramos, aquilo que falhamos, é colheita. Nós acabamos colhendo. E quando vem essa colheita, Satanás, viu, Deus não está contigo. Aí você tem Romanos 8 e diz assim: porque nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. É o teu estandarte da justificação. É a tua bandeira de que tu estás justificado. Agora, o reino de Deus também não é só justiça. Ele é paz. O que é a paz? A tendência da maioria dos seres humanos é achar que paz é ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra. Paz é um estado de espírito, é um estado de alma. Paz é você estar em paz no meio da guerra. Paz é você ter o equilíbrio espiritual, emocional, no meio de uma situação adversa, porque tu tens segurança e sabe quem é o teu Deus. Olha Jesus. Jesus era o cara que tinha muita paz. Ele estava sentado, a Bíblia diz que ele estava dormindo na proa do barco. Jonas vai dormir aonde? No porão. Porque lá no porão ele não enxergava os problemas. A ventaria estava batendo, o barco bagunçando, mas ele estava no porão. Ele não enxergava os problemas. Jesus vai dormir na proa. A Bíblia diz que aquele lago de Genezaré, e quem conhece a história, a geografia de lá, sabe que todo dia dá um tormentão lá, por causa do vento sul e o vento norte que se encontram bem em cima do lago. E é um lago pequeno, enorme daquelas ondas, e estavam praticamente destruindo o barco. E Jesus estava dormindo na proa daquele barco. Quem dorme no meio da tempestade? E naquela época não existia Rivotril, o outro, como é que é? Clonazepam, né? Que faz o cara dormir de qualquer jeito, né? Ele estava dormindo em paz. Os discípulos se alteraram, mexeram na estrutura do barco, e dali um pouco eles disseram: acorda o mestre lá. De repente alguém pensou assim: tomou um porre esse doido. Bebeu demais no almoço. Tem alguma coisa errada. E eu quero conjecturar aqui, não, a Bíblia não diz isso, né? Eu quero conjecturar que Jesus levanta, dá uma espreguiçada, de repente dá uma ajeitadinha no olho, né? De repente até uma bocejada, e aquele negócio todo bagunçado, ele disse: ô mar, te acalma. Vento, chega. E a Bíblia diz que houve bonança. Quem tem paz tem controle da situação. O reino de Deus é para isso, para nós estar aqui no meio da turbulência, cheio de controle da situação. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça e é paz. E por último, alegria onde? No Espírito Santo. Observe isso.
Não é do Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo. Só é possível, querido, eu e você desfrutar da alegria verdadeira que só Deus tem para dar para mim e para você, se nós estivermos no Espírito Santo. A tendência nós, seres humanos, é tentar a alegria externa. Se eu levantar de manhã cedo, rabugento, beiçudo, brabo, estressado, e aquela me olhar daquele jeito, e ela estiver no Espírito Santo, isso não vai afetar. Não vai afetar ela. Ela está cheia do Espírito Santo. E ela vai dizer, levanta rapaz, vamos, eu estou cheio de Jesus aqui, vamos mudar essa história. Quem está no Espírito Santo não depende do externo. Não depende do externo. A tendência é nós pensar. Esses tempos um jovem me procurou e disse, pastor, eu quero casar com a fulana. A gente já conversou um pouco e a gente começou um relacionamento. Eu quero casar com a fulana porque o meu sonho é que ela me faça feliz. Porque ela tem tudo para me fazer feliz. Eu disse, está doido, está ferrado, não casa, rapaz. Você não tem que casar com alguém para te fazer feliz. Você tem que casar com alguém para fazer ela feliz. A felicidade tem que estar dentro de você. E a felicidade é no Espírito Santo. Não existe, pode ser o príncipe encantado, a princesa. Se ela não estiver no Espírito Santo, e não adianta, você não vai ter essa felicidade. Então eu tenho a fonte da felicidade. A fonte da felicidade para mim e para você, meu querido. A Bíblia diz que é no Espírito Santo. O reino de Deus, então, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem muita gente que acha que a alegria está no seu dinheiro. Termina o dinheiro, você foi a alegria. Muitos, a alegria está na família, no filho. Em muitos, a alegria está fundamentada em ações. Hoje é o dia da sexta-feira, né? Sextou. Eu preciso ir sextar para ter alegria. Eu preciso no sabadão para ter alegria. Quanto tempo dura essa alegria? Às vezes não termina a farra e a alegria já se foi. Às vezes não termina o sextou e já se foi. Então essas coisas, meus irmãos, são passageiras. Há uma alegria vinda do céu para ti, no individual. É só você estar no Espírito Santo, imerso, mergulhado, vivendo, acompanhado. Mas olha só, Mateus capítulo 8, versículo 11. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui, meus irmãos, por muito tempo, eu e alguns entendiam que isso era futuro. Lá no reino dos céus. Quando Jesus voltar. Irmãos, se o reino de Deus não é algo fixo, se Jesus ensina que nós devemos viver o reino de Deus dentro de nós, esse momento aqui está aqui à nossa disposição. Esse momento aqui de sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó está à nossa disposição. Entenda isso. E que momento é esse? Como, irmãos? A Bíblia tem a história desses três homens: Abraão, Isaque e Jacó. E nesses três homens se fundamenta toda uma geração. Aqui está um hebreu, aqui está um judeu e aqui está um israelita. Pessoal, mas quem é hebreu, quem é judeu, quem é israelita? É tudo um povo só. Mas ali está um hebreu, um judeu e um israelita. Nesse contexto. Aqui está, meus irmãos, todo o fundamento de Deus para a salvação da humanidade. Ele começa em Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou te mostrar. Ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, vivendo essa vida, ele gera Isaque.
Ao gerar Isaac, para Isaac, Deus se encontra com Isaac, tem um momento com Isaac, não dá tempo de nós expressar todos esses momentos aqui, e sacramenta em Isaac a continuidade de Abraão. Daqui um pouco surge Jacó, e Jacó, ele vive aos passos de Abraão e de Isaac, e Deus tem um encontro com Jacó e sacramenta em Jacó o plano dele com Israel. E chama de Jacó troca o nome e coloca de Israel. Israel, então, é a nação. Israel é a nação por onde Deus prova ao mundo o seu amor, o seu cuidado, a sua provisão, e de lá surge o Salvador da humanidade. Então Jesus está dizendo assim, ei, no reino dos céus, é possível sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que é mesa no contexto hebraico, no contexto que Jesus está trabalhando? O que simboliza mesa? Comunhão, relacionamentos. Ninguém de um judeu recebe alguém à sua mesa se não tem intimidade, se não tem um relacionamento. Por que os judeus diziam, como é que Jesus foi sentar à mesa com um publicano? Como é que Jesus foi sentar à mesa com o Zaqueu? Como é que ele foi sentar à mesa com Mateus? O pessoal criticava e complicava com Jesus. Por quê? Porque Jesus estava tendo um relacionamento que fugia dos padrões, das regras, do patriotismo ou da história que estavam vivendo. Só que Jesus estava dizendo, ei, o reino dos céus está aqui. É possível pessoas virem do Oriente, do Ocidente, de qualquer parte do mundo, aleluia, e sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava dizendo assim, ei, daqui um tempo, vocês não conhecem, eu também não, de repente, mas ele, pela revelação do Espírito Santo, podia entender e dizer assim, daqui um tempo, daqui apenas 2000 anos, lá numa terra longínqua chamada Brasil, no interior do estado do Rio Grande do Sul, terá um povo que poderá sentar-se à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, o reino de Deus é essa vida, é essa vivência, essa comunhão. E sentar à mesa é fazer parte dos mesmos pactos. Olha o cuidado, meu irmão. Agora eu abro um parênteses. Nós estamos em época de festas juninas e julinas. Sentar à mesa faz parte, é pacto, biblicamente é pacto. Biblicamente, sentar à mesa é pacto. Cuidado com o que você está fazendo, com todo respeito e atenção. Então, meus queridos, sentar à mesa é pactuar, é criar um vínculo, é criar algo de relacionamento. E aí, meus irmãos, ao sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, o que eu estou fazendo? Eu estou no mesmo pacto. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está sentado à mesa? Está em comunhão com Abraão, Isaque e Jacó? Bira, Deus está dizendo para o Bira, em ti serão benditas as famílias da terra. Israel, você está em pacto com Jacó? Deus está dizendo para você, olha fulano, você é uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, para que apresenteis, para que divulgueis, para que anuncieis aquele que vos fez andar na maravilhosa luz. Isso que o Senhor está dizendo. Esse pacto, essa comunhão, essa intimidade, esse sentar à mesa, desenvolve em nós, meus queridos, muitas bênçãos que poderiam ser específicas para essa gente aqui. Mas, biblicamente, o reino de Deus é isso. É eu aproveitar desses momentos e viver com isso. Mas Mateus 13:44 diz o seguinte, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse versículo, essa parábola de Jesus, uma das menores parábolas de Jesus, ela fala muito. O que Jesus está dizendo? Está trazendo para algo tão simples. Pensa com você comigo. Você está aí andando e encontra um tesouro. E esse tesouro está num solo que não é teu. Você está andando ali, viajando e enxerga um prédio lindo, num terreno lindo, desocupado, ou lá é um apartamento X, e tu observa aquilo ali e diz assim, isso aqui, nesse lugar, nesse espaço geográfico,
Dentro desse contexto, dá para mim fazer um hotel, fazenda de luxo e ficar milionário. Tu faz os cálculos dali e vê que isso é possível. É um tesouro. Aí você volta para casa, ciente de que aquilo lá é um tesouro, mas não é teu. Como é que de forma legal que você vai adquirir isso? Jesus vende o que tu tem, vende a tua casa, vende o teu terreno, faz um investimento, né? Vende o teu carro e vai lá e compra aquele ambiente, porque tu sabe que aquilo ali é uma mina, é um tesouro. O que você faz quando você vende algo? O Bira que lida com a imobiliária. Você assina uma desistência de algo, né? Eu vou vender algo para alguém, eu vou lá, eu estou fazendo no registro público, eu estou fazendo uma desistência. Eu desisti da minha posse. Eu vou vender a minha casa, eu estou desistindo da posse da minha casa e transferindo ela para alguém. Mas o primeiro passo, eu estou desistindo de algo. Jesus está dizendo assim, ei, se você tem algo valioso, que tu sabe que é valioso, que tu identificou que é valioso, você deve fazer o quê? Fazer de tudo para comprar isso que é valioso. Nem que precise desistir de algumas coisas que são tuas. Isso que Jesus está dizendo. E ele está dizendo que o reino dos céus é assim. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. O grande desafio nosso é esse, meu querido. O grande desafio nosso é esse. É desistir daquilo que temos. É assinar o termo de desistência das nossas posses. E nós nos apossamos de tanta coisa, meu querido. Nós nos apossamos de tantas coisas que são distintas do reino dos céus. Nós nos apossamos de tantas coisas que para gerar em nós, de repente, alegria, para gerar em nós paz, para gerar em nós justiça, nós nos apossamos. Nós, às vezes, contribuímos, ajudamos os pobres, pensando em nos justificar com Deus. Nos apossamos disso. Não estou dizendo que ajudar os pobres é errado. E não estou dizendo que ajudar os pobres não vai trazer a bênção de Deus. Mas isso não nos torna justos. Nós nos apossamos de tantas quinquilharias para ter paz. Sim ou não? Nós investimos, às vezes, muito dinheiro para ter paz. Isso não nos dá paz. E nós vamos pegando isso. Nós vamos pegando isso. Nós vamos tendo posses disso. Um dia eu conversei com alguém que é muito rico. E ele me contando, disse, pastor, eu tinha um sonho. E eu queria comprar uma Mercedes. E eu comprei a Mercedes. Fui lá e comprei a Mercedes, uma Mercedes nova. Fui tirar na loja. Entrei naquela Mercedes. E saí exuberante na cidade, feliz. Que eu tinha adquirido uma Mercedes. E aí eu estava andando naquela Mercedes na cidade uma semana. E passou a vontade de ter uma Mercedes. E eu enxerguei uma Ferrari. E eu disse, eu quero uma Ferrari. E aí passou a trabalhar pela Ferrari. E um crente, um homem cheio de Jesus, me contando isso. E aí eu fui lá e trabalhei pela Ferrari e adquiri a Ferrari. Veio importada. Chegou lá, fui buscar. Lá na loja. Eu sentei dentro daquela Ferrari, fechei aquela tampa de cima, apertei o botãozinho, ela desceu assim. Dentro da Ferrari. Ele me contando isso. Dentro daquela Ferrari novinha, dentro da loja. Era minha, já tinha pago. Desceu aquela porta, baixei o vidro e veio um vazio dentro de mim. Eu já tinha adquirido a Ferrari. E ele disse, Deus, me perdoe. Eu estava procurando paz naquilo que não tem. Um homem me contando isso pessoalmente.
Aí no final ele disse: Amós, eu não tenho Ferrari mais, eu já vendi, eu ando com meus carros aqui, né? Investi no reino o que eu podia, investi em outras coisas, mas aquilo foi um chacoalhão de Deus para me colocar no centro da vontade dele novamente. De repente não é uma Ferrari que você está em busca, mas pode ser coisas passageiras e efêmeras, que você vai se firmar. Querido, o reino de Deus, ele é muito maior, ele é muito mais intenso, ele é um tesouro muito maior do que qualquer tesouro que você possa ter na terra. O grande desafio nosso é assinar o termo de desistência. Assinar o termo de desistência, desistir daquilo que é físico, que é humano, que é passageiro, que tem valor, tem o seu valor, mas não se compara ao tesouro que é de Deus reinar em nós. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Desistir daquilo que é nosso para adquirir o reino, no mínimo, é inteligente. No mínimo é inteligente. Concorda comigo? No mínimo é inteligente. Às vezes a gente faz coisas não inteligentes. Às vezes a gente critica de uma criança. Já vi gente criticando de uma criança que coloca lá uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos para ela escolher, e porque a de 25 é mais bonitinha, tem uma cor diferente, ela pega a de 25 e diz: ó, olha aí, ó, eu dei de 1 e de 25, ela pegou a 25. Hoje as crianças são bem inteligentes, né? Acho que nem fazem mais isso. Mas na minha época já era mais fácil de fazer isso. A gente diz: isso não é inteligente, ó. Pegou a mais pequena só porque era mais bonita. E nós nos agarramos naquilo que é passageiro. Nos grudamos, nós tomamos posse daquilo que não é eterno. E naquilo que não tem tanto valor. Eu sei que para ti tem um valor. Eu, quando fui vendedor, eu sempre dizia: não fale mal do produto de alguém. Se o cara tiver uma Brasília velha, com o soalho furado, o banco soldado, e entrando água quando chove, é a Brasília dele, ele valoriza, não fale mal do produto dele. É dele, vale para ele. Agora, se você puder, estiver à tua disposição um carro melhor, de graça. Desde que você tenha que desistir da tua Brasília velha. No mínimo inteligente é que você desista dela. O reino de Deus, irmãos, é tudo o que precisamos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é algo que podemos viver em qualquer lugar da terra. E se você for para o espaço, poderá viver o reino de Deus no espaço. O reino de Deus não derrete. Jesus diz assim: ajuntai tesouro no reino dos céus, aonde a ferrugem não mina, aonde o ladrão não rouba. Aleluia. O reino de Deus é adquirido, e a Bíblia diz, por esforço. O reino de Deus é adquirido por esforço. Porque qual é o maior esforço de adquirir o reino de Deus? É desistir das coisas que nós agregamos, que nós juntamos para nós e achamos que isso vai nos trazer a paz, que isso vai nos trazer alegria, que isso vai nos tornar justo. Uma igreja que faz discípulos.